Bem, vamos dar continuidade ao argumento, agora conversando com o professor Rubens Cardoso da Silva. Ele foi o mais votado na recente eleição para reitor da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo resultado do pleito. Toda a comunidade acadêmica, o senhor conseguiu mais do que 60% dos 59,7%. 59,7% dos votos, com 3 chapas concorrendo. É uma performance muito interessante. O senhor é atual vice-reitor? Sim, até o dia 28 de maio. Isso. E aí, como mais votado, agora será elaborada uma lista tríplice mandada ao governador, não é? Sim, esse processo passa pelo Conselho Universitário, que homologa o resultado da eleição e, posteriormente, é feito o encaminhamento ao governador do Estado. Bem, o governador não tem nenhuma obrigação de nomear o mais votado, mas com uma votação expressiva dessas, a coisa se torna politicamente difícil de não ser acompanhado. O que eu lhe pergunto é o seguinte, os 2 últimos reitores da UEPA eram da área de saúde, eram médicos, o senhor é engenheiro agrônomo. Isso. E a UEPA tem como referência a área de saúde. Me parece que a grande maioria dos cursos da UEPA, pelo menos os mais famosos, estão concentrados na área de saúde. O senhor vê alguma dificuldade em transitar nessa área? Não, nenhuma, até porque essa área já está bastante consolidada dentro da universidade. E, por sinal, grande parte dos meus votos vieram dessa área. Então, isso significa que um conjunto bem expressivo de professores, servidores de uma maneira geral, e dos alunos, principalmente da categoria de alunos, apostaram na chapa que eu participo, que é a chapa UEPA 20, UEPA Sempre, e houve uma expressividade de votos significativa desse contingente de pessoas. Professor, o que significa a UEPA em nível estadual? Onde ela se encontra hoje? A UEPA ela tem, do ponto de vista estadual, uma capilaridade enorme. Aliás, diga-se de passagem que entre as universidades na Amazônia, ela é mais interiorizada. Por exemplo, a Universidade Federal do Pará, que tem 60 anos, ela tem 12 campos instalados. Ah, porque ela fez 2 filhos, né? É. Ela fez Marabá e Santarém. Nós temos que levar em consideração esse detalhe. Sim, mas ela a tem UEPA ainda não casou, ainda não tem. Não. Mas ela tem uma necessidade. Veja que Minas Gerais tem 14 universidades federal, que cabe dentro do município de Altamira, uns 2 estados de Minas Gerais. E tem 14 federal. Nós aqui com quase 1.300.000, durante longo tempo, nós só tínhamos universidade federal, depois que a UFRA se transformou em universidade federal. Então, era imperioso que a gente tivesse mais universidade federal. Mas, veja bem, a Universidade Federal, nesses 60 anos, ela está em 12 lugares diferentes, tem 12 campos, está em 12 municípios, incluído Belém. Nós estamos em 20, nós temos 20 campos, estamos em 16 municípios diferentes. Então, para o estado do Pará, sim, isso significa que ela é mais interiorizada da Amazônia. E para o estado do Pará é uma conquista da sociedade. Porque assim como nós estamos em Conceição do Araguaia, a 1.184 quilômetros de distância, a gente está também em Castanhal, que está a 67 quilômetros de distância. Então, eu acho que isso dá mais proximidade ao jovem, que quer ingressar na universidade para a sua formação e forma mais capital humano necessário para o processo de transformação estrutural do Estado. A excelência e a grife da UEPA é o seu curso de medicina. O que ele significa em nível de interior? O curso de medicina, para você ver a complexidade e o desafio da universidade, ele está em 3 municípios diferentes. Ele está aqui em Belém, já consolidado, está em Santarém, já com 3 turmas formadas, e está em Marabá ainda, a primeira turma ainda está fazendo o 4º ano. Seus planos incluem a expansão desse curso? A expansão desse curso é muito complexa de ser realizada. O curso de medicina, aliás, qualquer curso da área de saúde... Ela tem que vir acoplada a um hospital... Não só isso, os próprios equipamentos, a qualificação do corpo docente, que é muito importante, a permanência do corpo docente junto ao aluno, em função dos tutoriais que são desenvolvidos hoje. Então, é um curso muito complexo de você fazer a replicação deles nesses outros municípios que nós temos. Há um apelo muito grande dos municípios para que a gente faça isso. Mas a gente tem que primar pela qualidade, consolidar aquilo que a gente já tem de bom, no caso da área de saúde, e melhorar aquilo que a gente precisa melhorar dos outros 28 cursos. Nós temos 29 cursos na universidade. Está nos seus planos alguns cursos inéditos, levando em consideração a vocação econômica, principalmente, de várias regiões do Estado, que são tão diferentes entre si? A própria dinâmica de mudança impõe que a gente reveja alguns processos formativos dentro da nossa região.
e até pelos próprios programas estabelecidos pelo Estado, como a própria Lei de Inovação, o Pará 2030, e esse desdobramento que a gente tem do ambiente social e do ambiente cultural, geográfico, demográfico dentro do Estado nos remete a isso. Mas nós estamos diante agora do novo plano de desenvolvimento institucional para esses 10 anos que se iniciam agora, e há uma equipe trabalhando nisso e possivelmente a gente deve inovar com algum outro lançamento de curso nessas áreas, particularmente na área de tecnológica. Normalmente estão dizendo que o EPA está carente de um novo concurso para ter mais profissionais efetivos, mais professores principalmente, efetivos. São contratados muitos temporários que passam 2 anos e isso traz um certo prejuízo para o alunado, porque há uma rotatividade maior. Está previsto nesse seu período, nós sabemos que é um período de dificuldade econômica que o senhor deverá iniciar a gestão junto à universidade, mas o senhor prevê a possibilidade de concurso para efetivar profissionais, para cobrar dedicação exclusiva e assim por diante? É um diálogo que a gente precisa fazer com mais intensidade junto ao governo do Estado. Ao contrário do que acontecia no passado, a fidelização ao trabalho hoje é muito transitória. Então, principalmente nos cargos técnico-administrativos, o jovem começa a trabalhar e depois ele passa em outro concurso e vai embora. Nós temos vacância hoje, do ponto de vista do plano de cargo e salário, de cerca de 172 vagas. O que significa dizer que essas 172 pessoas passaram em outros concursos e, ao longo do tempo, abriram mão de seus espaços. Abriram mão. E à medida que a universidade foi avançando com novos cursos para esses 16 municípios onde ela está atuando, obviamente houve necessidade da gente colocar mais pessoas para trabalhar. E isso que gerou esse número de temporários que são necessários, né, para que a gente possa realizar nossas tarefas administrativas e de apoio ao desenvolvimento acadêmico. Numa visão externa, o senhor acredita que a UEPA cumpre com a necessidade hoje para a qual ela foi criada? Sim, ela cumpre isso sem muita detência, digamos assim. Ela faz aquilo que ela se propôs a fazer. Não é fácil uma instituição de ensino que tem por missão produzir e difundir conhecimento e formar profissionais éticos, com responsabilidade social. Público, não é? Tem limite. Há insuficiência. Sempre teremos um problema orçamentário, né, dado que as necessidades são ilimitadas, avança a tecnologia, as universidades, no nosso caso, nós funcionamos de manhã, à tarde e à noite, em todos os campi. Então, os próprios equipamentos vão ficando por uso, vão ficando desgastados, e outros até por obsoletismo, dado o avanço da tecnologia, eles precisam ser substituídos. Então, é uma corrida que a gente tem que ir fazendo junto. Não dá para você preparar tudo e esperar que os alunos cheguem. O que o senhor pensa em nível de pesquisa, extensão? Nós temos que fazer parcerias, buscar recursos externos para que a gente possa avançar na área de pesquisa. E, sobretudo, na área de extensão, é muito importante que a gente faça isso. A Amazônia favorece bastante esse tipo de parceria, né? Favorece, e isso consolida um pouco o papel da universidade, no caso da nossa universidade estadual, sobre as características que ela tem. Uma área específica de captação, professor, de parcerias, que geralmente elas são feitas no exterior, não é isso? Não, tem no exterior e tem também parcerias internas. Vejam que a gente está diante de uma província mineral com várias empresas que têm perna lá fora, as empresas têm, e que a gente precisa desenvolver atividades e que essas empresas levem isso para o seu lado, a sua responsabilidade socioambiental corporativa, realçando o papel que elas vão ter dentro de uma instituição de ensino pública estadual como a nossa, né? Particularmente porque o ensino de graduação, né, o ensino de terceiro grau, constitucionalmente, ele é uma obrigatoriedade do governo federal. Então, o Estado tem isso e a gente tem que segurar isso com unhas e dentes e fazer parcerias internas com essas organizações que estão aqui conosco. E elas podem fomentar muito bem vários trabalhos que a gente precisa desenvolver, sobretudo os trabalhos de extensão e os trabalhos de pesquisa. O Pará tem uma área que é o pior índice de desenvolvimento humano do país, que é a região do Marajó, tão próxima da capital. E nós temos a Universidade Federal, nós temos a UFRA, nós temos a Universidade do Estado do Pará. Isso lhe leva a alguma preocupação? Isso lhe leva a algum interesse de atuar diretamente nessa área para mudar até esses índices? Nós já atuamos. Nós temos um campus universitário em Salvaterra. E lá a gente procurou direcionar mais para o curso sobre questão tecnológica de alimento, nosso curso de tecnologia de alimento, e outras áreas que são necessárias para poder demarrar o processo de formação da educação básica no Marajó. Mas veja bem, o Marajó não tem um centro polarizador.
Veja, a Universidade Federal está em Souro e está em breve, se eu não me engano. Né? E FPA também deve estar em breve, uma coisa assim. Mas você não tem um centro, um município que polarize os demais. Isso cria uma dificuldade logística. Para você ter um aluno se deslocando de Breves para vir em Salvaterra é bem difícil. A mesma coisa acontece com um aluno da outra área, de Corralinho. Então, isso cria uma dificuldade. Mas o próprio movimento, se eu não me engano, Marajó Forte, já há uns 2 anos atrás, ele promoveu uma audiência pública na Assembleia Legislativa, a fim de que a gente pudesse unir esforços, né, para poder dar conta desse desafio, unir esforços com as outras instituições de ensino. Um pool de instituições de ensino voltada para aquela realidade e a gente poder atacar diferentes problemas que lá se encontram. Como o senhor enxerga a sobreposição de mesmos cursos? Por exemplo, a Universidade Federal do Pará oferece educação física, que a UEPA também oferece educação física. Medicina nem se fala, assim por diante. E sempre dos mesmos centros, enquanto que outros não têm nenhum nem outro. Aí a gente tem que ver como é que está a atratividade desses cursos. Se tem vagas a serem preenchidas e são preenchidas pelos cursos na mesma região, eu não vejo problema nisso. Aliás, é bom que se dê uma interpretação de que a educação também gera externalidade à medida que ela forma aglomerados. Então, o fato de, por exemplo, em Castanhal, você ter o IFPA, ter a UEPA e ter a Federal, além das outras IES particular, isso gera um ambiente muito favorável à educação, às discussões, a fóruns de pesquisa, etc. Mas é claro que você pode estudar, existe um fórum que nós participamos, que são os fóruns de reitores das universidades aqui do estado do Pará, onde o professor, os reitores todos participam, exatamente para poder discutir essas complementaridades, essas superposições, né? Essas áreas sombreadas que a gente precisa atacar sem que haja desperdício ou má alocação de recurso público. A UEPA passou a adotar a nota do Enem. Sim. Isso cria algum tipo de problema porque geralmente um aluno passa em mais de uma IES e fica aguardando. E aí o outro fica naquela expectativa. O senhor não deu um meio para que isso seja logo solucionado? Passou, abre mão logo ou fica na vaga? Hoje é muito difícil fazer isso. O Enem é um indicador de saída universal. Ele vale para Bagé, no Rio Grande do Sul, como ele vale para, por exemplo, a Salvaterra. Mas cria essa situação que é desconfortável. Cria a situação porque o aluno pode se inscrever em quantas universidades ele quer. Antigamente, pelo processo que a gente tinha de avaliação, ou ele se inscrevia na UEPA ou ele se inscrevia na Federal. E a Federal, a UFRA e a FPA já vinham adotando o Enem. E nós estávamos com 2 pesos, 2 medidas diferentes para um só tipo de estudante, que era o estudante do estado do Pará. Então, nós optamos pelo Enem, porque por ele ser um indicador de saída, digamos assim, entre aspas, universal para o Brasil, ele qualifica isso. E é claro que o seu aluno é bom na UEPA, ele é bom na Federal, ele é bom lá no Rio Grande do Sul, ele é bom em qualquer lugar. Ele acaba passando em várias e fica ocupando espaço que obriga aquelas as chamadas posteriores e assim por diante, quer dizer, tira a emoção de muita gente. Tira a emoção, mas também nos obriga a qualificar melhor o nosso curso para sermos a primeira opção do aluno. Eu acho que esse desafio está posto para todas as instituições de ensino superior. Entendeu? À medida que você qualifica... Essa pesquisa é feita, professor? É interessante. Sim, essa pesquisa é feita da seguinte forma, a gente está mapeando quais os cursos que dá mais chamada, né? Já que não dá para a gente saber em quais universidades o estudante se inscreveu. Entendeu? Então, você tem que ter um certo, entre aspas, um coeficiente de atratividade que diga, olha, para esses cursos aqui nós somos a primeira opção. E isso é importante. Os recentes exames do MEC, o posicionamento dos cursos da UEPA foram bem colocados? São bons, principalmente, inclusive, até a própria curso da enfermagem, o próprio curso de educação física, né? Eles são cursos situados com a média 5, são cursos bem qualificados. E o nosso curso de engenharia de produção também sempre é muito bem qualificado, já chegou a ser o melhor curso da região norte e nordeste. Obviamente, naquela época existia um menor número de cursos, mas é um curso que está sempre bem qualificado e com alto grau de empregabilidade. E o sistema de cotas? O sistema de cotas nós universalizamos da seguinte forma, 50% das nossas vagas são para a educação pública, para os egressos das instituições de ensino médio da educação pública. Nós não trabalhamos com outro tipo de cota. A gente acha que assim a gente já está atendendo de uma maneira bem equânime aquilo que nós nos propusemos. Hoje em dia, nesse último processo de vestibular, de cerca de 90 mil alunos que se inscreveram, 80%, quase 90% era da instituição pública. Isso é importante. Nós também universalizamos o curso para indígena. Somos uma das 40 instituições de ensino superior do Brasil que tem um curso intercultural indígena.
Aliás, até formamos turmas do intercultural indígena e ampliamos bastante. Nós temos turma em Jacareacanga, temos turma no Alto Trombetas, temos turmas para o lado de Paragominas. Então, em vez de dar 5 vagas para os indígenas, nós fazemos logo uma turma inteira e é um desafio enorme, mas a gente está dando conta de fazer isso. Professor, a sua experiência como vice-reitor na atual gestão, o senhor já chega com uma noção formada sobre isso. Por ser dependente de repasses de recursos do Estado, naturalmente tem uma certa influência política na gestão da universidade? Não, política no sentido... Partidário, Não, no sentido partidário não. Tem influência porque o governador, legalmente, ele é o chanceler da universidade. E a universidade faz parte do bolo da educação. De hoje, Tem algum vínculo com Secretaria de Educação? Não, né? Sim, tem um vínculo porque é da administração indireta. Toda instituição da administração indireta, empresa pública de direito privado, fundação, autarquia... Tem algum vínculo a uma secretaria. A uma secretaria direta, mas no nosso caso é diferente, que nós somos uma autarquia em regime especial, onde o presidente do conselho de administração, no caso o CONSUM, que é o Conselho Superior, não é um secretário de Estado, é o próprio reitor. Então, isso dá um caráter de autonomia extremamente interessante, o que é diferente, por exemplo, o ITERPA, que é um instituto, para a Emater, que é uma empresa pública de direito privado, ou para o EMOPA, que é uma fundação, onde os presidentes dos seus conselhos são os respectivos secretários, a qual secretaria ela está vinculada. Professor, o que é a UEPA hoje? Quantos cursos são? A UEPA hoje é uma instituição que tem 29 cursos de graduação, tem 8 cursos de mestrado, 2 cursos de doutorado, tem cerca de 16 mil alunos, tem em torno de 2.500 a 3.000 servidores, incluindo aí os temporários cedidos por prefeitura, está em 16 municípios e forma anualmente cerca de 1.600, 1.700 profissionais. É uma instituição voltada... Tem quanto tempo já a UEPA? A UEPA vai fazer agora em maio de 24 anos. A semelhança do que aconteceu com a Universidade Federal, ela também é a fusão de faculdades isoladas. Da própria enfermagem, que é de 1944, da educação física, de 73, a medicina, que é de 73, e a faculdade de educação, que é de 83, salvo engano. Aí, em 93, por força da lei, foi feita a Universidade do Estado do Pará. Professor Rubens, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pela vitória no pleito, que tudo corra dentro do programado, que a vontade da comunidade acadêmica seja atendida e que o senhor tenha sorte e bons ventos na sua gestão. Estamos sempre à disposição para divulgar a UEPA. Eu agradeço pela possibilidade, pela oportunidade e também para dar satisfação à sociedade, sobretudo à sociedade do modo geral, que financia a nossa universidade estadual. E parabéns que pela primeira vez vocês conseguiram transformar a campanha eleitoral algo interno. Né? Não foi externalizado, porque uma campanha fala-se bem, fala-se mal e assim por diante. E acaba deixando algumas rusgas após a campanha, né? Para quem até não é partícipe daquela comunidade. Mas vocês conseguiram isso. Muitas vezes transformam uma eleição de reitor numa verdadeira guerra santa. E uma guerra santa, você sabe que o que vale são as ideologias, percepções, emoções, etc. E o aqui e agora deixa de ser discutido. No nosso caso, essa expressiva votação que nós recebemos, eu acho que deveu-se a esse realismo das discussões que nós colocamos, né? Conseguimos afastar várias questões idealizadas que não funcionam muito bem, trouxemos o aqui e agora para a discussão com a comunidade acadêmica e certamente esse realismo, essas propostas simples e de fácil compreensão diante da realidade que a gente vive, cativaram esse número expressivo de eleitores nas 3 categorias, professores, servidores e alunos. Professor Rubens Cardoso da Silva, muito obrigado pela entrevista e volte sempre. Obrigado. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima semana no mesmo horário. Tchau.